Boa noite, amados. Bom estar com você mais uma vez aqui, onde nós juntos vamos desfrutar da palavra de Deus, né? O que Deus tem para o nosso coração e para a nossa vida. Eu gostaria de meditar com você em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Mas antes disso eu vou orar. Pai, eu agradeço a Deus por esta oportunidade e pela Tua palavra que é viva e eficaz e que penetra a nossa alma lá onde ninguém consegue chegar. Mas Tu conheces as nossas necessidades neste tempo e a Tua palavra fala conosco como nunca. A Tua palavra, Senhor, é para o dia de hoje, para o dia de ontem e será para o dia de amanhã. Senhor, e nós Te agradecemos pela forma como Tu anima o nosso coração, como Tu nos redireciona nessa jornada aqui, enquanto estamos nessa caminhada. Espírito Santo de Deus, toma direção, fala ao Teu povo, Senhor, através da Tua palavra. Tu tens liberdade, Espírito de Deus, que o meu coração esteja inclinado a Te ouvir, que o coração do Teu povo esteja inclinado a ouvir a Tua voz, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, essa semana pensando em uma palavra, né, para compartilhar com vocês, me veio à mente esse tema, né? Um momento onde nós estamos bastante cansados, né? Sobrecarregados, podemos dizer até que desgastados. Às vezes nós conversamos com as pessoas e as pessoas nos fazem esse relato. E aí a gente começa a pensar qual o segredo para permanecer num momento difícil, com a mesma, sem desânimo, porque passar, às vezes nós passamos, porque nós somos obrigados, mas como não desanimar no meio da caminhada? E essa semana eu pensei muito acerca de tudo isso. E algo brotou no meu coração. Onde estão fixos os seus olhos? E então eu intitulei essa palavra como Onde estão fixos os nossos olhos? E me veio à mente o texto de 2 Coríntios 4, 18, que eu vou ler com vocês. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixamos os nossos olhos naquilo que se não vê. Porque aquilo que eu vejo é transitório, mas o que eu não vejo é eterno. É interessante como nós estamos ficando desgastados com o tempo. Se nós conversamos com as pessoas fazem um relato de um cansaço, mas não de um cansaço físico, onde um sono nos repõe, mas as pessoas estão cansadas na alma. É um cansaço dentro de si, um desânimo que está vindo sobre nós. Porque aonde estão fixos os nossos olhos? Recentemente, eu fiz uma citação breve sobre Caleb, né, que era um homem que chegou aos seus 85 anos, declarando que tinha vigor para guerrear e possuir. Essa semana eu pensei tanto nesse velhinho, gente. Eu me indagava o que tem esse Caleb para chegar lá dizendo que ele tem força para guerrear. E o Espírito Santo testificou muito ao meu coração onde estão fixos os seus olhos. Porque quando nós nos fixamos nas coisas que estamos vendo neste momento, nós vamos perdendo a força, nós vamos perdendo o vigor. Nós vemos a situação mundial, eu não estou dizendo a situação do nosso país, a situação mundial. Há uma crise mundial. O nosso país está numa situação, numa divisão política, uma situação acirrada. Isso nos afeta, a economia nos afeta, a saúde nos afeta. E nós começamos a ouvir e olhar tudo isso. E nós fixamos nisso. E quando nós vamos dar conta de nós estamos exaustos, desanimados. Neste texto de Coríntios, o verso 16 diz: por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os nossos sofrimentos momentâneos. O problema é que nós estamos tendo um senso de eternidade onde não é para termos. Parece que tudo é só isso aqui. E eu quero dizer algo. Onde fixamos os nossos olhos determina a nossa capacidade de enfrentamento e conquista. Se nós fixarmos os nossos olhos na economia do país, nós vamos desistir de investir, nós vamos desistir de fazer alguma coisa, porque tudo está incerto. Então, eu estou olhando o que está acontecendo. Nós vamos ficando privados de tantas coisas, porque nós estamos olhando o que está acontecendo. Mas, quando nós fixamos os nossos olhos num local, num alvo certo, nós estamos fixos naquilo, nós vivemos por aquilo, nós lutamos por aquilo e nós morremos por aquilo. E pensando nisso, pensando em Caleb, foi que eu cheguei a essa conclusão. Quando Moisés mandou aqueles espias à terra, eles foram à mesma terra. Moisés deu uma ordem que eles trouxessem o relatório do que havia lá. Como eram a terra, como eram os homens que habitavam na terra, se tinham fortalezas, se eram cidades fortificadas, como era o solo, que tipo de produção havia naquele lugar. E eu me pergunto, será que Josué e Caleb foram para um local diferente dos demais? Porque na hora do relatório, os relatórios se concordavam em partes. E aí, quando eles voltam daquela missão de reconhecimento, os homens começam a dizer, olha, a terra realmente mana leite e mel, ou seja, a terra é produtiva, a terra é forte. Mas, olha, tem gigantes na terra. Os homens lá são tão poderosos, tem cidades fortificadas. Eles trouxeram cacho de uva onde 2 homens precisavam carregar. Trouxeram figo, trouxeram romã. Mas o interessante é que no relato daqueles homens, eles estavam fixos nas dificuldades da terra. Mas Deus havia dito que aquela terra era uma promessa dele para o seu povo. Mas o que aqueles homens disseram? Diante deles, nós somos como pequenos gafanhotos. Era essa a percepção que eles tinham diante do que eles tinham visto. E quando eles começam a dar aquele relatório, Caleb interrompe a conversa, entra e diz assim, a terra é boa, subamos e tomemos posse, é certo que nós venceremos. O que acontece com a mente desse homem contra a grande maioria? Por que essa declaração no meio de uma maioria que relatava tantas dificuldades? É difícil no momento que nós estamos vivendo ouvir alguém bradar assim, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. É verdade, nós não vamos negar as dificuldades. E eu pensei no que esses homens viram. E algo veio ao meu coração, a diferença entre Josué, Caleb e os demais, é que esses 2 homens estavam fixos não somente na promessa, mas no Deus da promessa. Os olhos deles estavam fixos no Deus que havia prometido. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque muitas vezes temos promessas de Deus, mas essa terra da promessa é uma terra complicada. Às vezes nós queremos planícies verdejantes, mas essa terra é terra de montanhas, é terra de vales, é terra onde tem inimigos, é terra a ser conquistada, mas há bênção na terra. Mas nós não conseguimos enxergar as bênçãos que estão na terra. Nós estamos fixos nos problemas. E o grande problema é porque estamos tendo uma visão antropocentrista, o homem como referencial. Então, quando eu vou conquistar algo, eu vou na minha capacidade intelectual, eu vou na força do meu braço, eu vou fiada na minha conta bancária, nos meus recursos financeiros. E a fala de Josué e Caleb é, a terra é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra.
É Deus quem nos faz conquistar as suas promessas. Não é a nossa capacidade humana. Então, nós estamos ficando esgotados, porque nos faltam recurso. E aí, quando olhamos para nós temos uma visão perfeita. Somos como pequenos gafanhotos diante de tantos desafios. Somos mais um na multidão. E a gente já não tem mais aquela ousadia de dizer, eu vou conquistar essa terra. Porque nós estamos olhando para nós. Então, aonde estiver os nossos olhos, aonde fixarmos a nossa visão, isso vai determinar a nossa capacidade de conquista, de enfrentamento. Com certeza, Caleb não estava fiado nele, mas estava fiado na promessa de Deus, ou melhor, no Deus da promessa. No Deus da promessa. Não seja rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo. Nós o devoraremos como pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Essa é a certeza da presença do Senhor na nossa vida. Então, nós podemos estar sendo desgastados com o tempo. Mas nós não podemos estar desanimados. Tudo que temos vivido não é sombra do que está preparado para nós. É leve e momentânea tribulação. Não dá para se comparar. Tudo que eu estou vendo hoje vai passar, mas o meu Deus é eterno. O teu Deus é eterno. E quando nós fixamos os olhos no Senhor, nós encontramos força, porque não é na nossa força que vamos vencer, maior é o Senhor que está lutando por nós. Faz toda a diferença. Em certa ocasião, 2 Crônicas, capítulo 20, nos diz que chegaram para o rei Josafá e disseram, olha, vem um exército enorme contra nós. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Há uma ameaça sobre nós. E nós dizemos assim, e agora? O que eu vou fazer frente a essa ameaça? Esse homem pôs ao povo, jejuou, orou, mas ele se prostra diante do Senhor e diz assim, Senhor, esse povo que vem contra nós é um povo numeroso. E nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nos falta recurso. Nós reconhecemos que a dificuldade é maior do que a nossa capacidade humana de enfrentamento. E neste momento é o momento de fazermos como fez Josafá, se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, há uma ameaça sobre a minha vida. É maior do que eu posso suportar. Eu não tenho recursos para enfrentar. Muitas vezes é uma ameaça na nossa saúde e a gente diz, Senhor, eu não sei mais como fazer isso. Eu não sei como recorrer. Eu não tenho recursos para lidar com essa situação. Muitas vezes é uma ameaça na nossa vida financeira, é o desemprego, é a crise. Senhor, está maior do que eu posso suportar. Às vezes é uma situação familiar que a gente já não sabe muito como lidar ali. Então, faça como fez Josafá, se prostre diante do Senhor. Mas há uma declaração que muda toda essa história. Senhor, mas os nossos olhos estão fixos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. 2 Crônicas 20, 12. Quando não souber o que fazer, se prostre diante do Senhor. Declare ao Senhor tudo aquilo que está passando no seu interior. E neste momento, há uma mudança nessa história, né? E Deus fala, não temam. Vós não tereis que guerrear, somente estáis de pé e vede o livramento do Senhor. E depois eles ordenam que o povo, que os levitas e que o povo comece a adorar. E quando eles descem, o que acontece? Deus coloca uma confusão no meio daquele povo, eles se mataram entre si. E o povo de Deus só ficou com os despojos daquela batalha. Quando não há recursos em nós, pode crer, o Senhor peleja pela nossa vida. Quando você não souber o que fazer, se prostre. Clame ao Senhor, diga, Senhor, mas os meus olhos estarão postos em Ti. De Ti vem a minha salvação. É assim que nós conseguimos ter forças renovadas. Tem uma ponte na China, eu não sei se vocês já ouviram dizer, a passarela de vidro que fica no sul da China, na província de Yunnan. Eu confesso que eu acho que eu nunca passaria naquela passarela. Ela tem
430 metros de comprimento por 180 metros de profundidade. Fica num vale, é um abismo. E para atravessar, eu acredito que se eu der uma olhadinha para baixo, eu não dou nenhum passo. Assim é a nossa vida com Deus. Nós temos que ter um alvo fixo. Se olhar o que está acontecendo ao nosso redor, ou nós vamos empacar no meio do caminho, ou nós vamos voltar para trás. Mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Os nossos olhos estão fixos no Senhor. Um dia eu vi um vídeo das pessoas tentando atravessar essa passarela de vidro. Foi até engraçado. Uns começavam indo bem, autoconfiante. Daqui a pouco eles paravam no meio do caminho, eles não iam nem para frente nem para trás. E começavam a gritar. E não se moviam, tinha que alguém vir e resgatá-los. Por quê? Porque eles ousaram olhar para baixo e sentiram o medo da situação onde eles estavam envolvidos. Mas quando nós olhamos para frente, quando nós temos um alvo a chegar, quando nós cremos no Deus da promessa, quando os nossos olhos estão postos nele, nós podemos até nos dobrar. Eu fiquei imaginando, se a travessia daquela passarela, com um tempo bom, deve ser muito complicada. Parece que recentemente, ano passado, houve um acidente, ventos muito forte, as placas de vidro se deslocaram. Imagina você estar no meio de um negócio desse e começar uma ventania. E será que a nossa vida não é assim? Muitas vezes nós estamos no meio da caminhada, não que seja fácil, mas ainda está possível. Mas em dado momento começam as intempéries da vida. Começam os ventos fortes e aquilo chacoalha. Se for necessário, se dobre, mas não desista. Mas se dobre, mas não baixe teus olhos. Se segure, mas continue olhando para o alvo. Dobra o teu joelho, se prostra diante do teu Deus, mas não tire os olhos dele. O salmista dizia, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele dizia, o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O tempo realmente nos desgasta. Mas ele não pode nos desanimar. Nós somos desgastados. É uma enfermidade que vem sobre nós, nos desgasta. É um problema que surge, nos desgasta. Mas nós não somos dos que retrocedemos. E o nosso coração não vai desanimar. Porque ainda que nós nos dobremos no meio dessa caminhada, os olhos estarão fixos no Senhor. Se dobre, porque o vento vai ter menos impacto em você quando o seu joelho estiver dobrado. Se lance, mas não ouse voltar para trás, não olhe para trás. Não olhe para baixo, mas olhe para o alto. Prossiga, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Nós prosseguimos para o alvo que nos está proposto. Há um alvo proposto para nós. É tão interessante toda essa capacidade de permanecer. Passado 45 anos, Moisés já havia passado, está Josué lá, dividindo as terras nas tribos. Chega Caleb e reivindica a sua parte da herança. Ele diz, eu tinha 40 anos quando eu fui mandado em missão na terra. E Deus preservou a minha vida. É Deus que nos preserva para conquistarmos as promessas. Quando eu vejo essa declaração de Caleb, eu compreendo assim, Deus está no início da minha caminhada. Às vezes é muito fácil começarmos, mas o difícil é nos mantermos. É fácil começar, tudo que nós começamos, né? É igual começar um ano letivo, uma delícia, material novo, encapadinho, o cheiro de novo. Aí a gente faz aquilo, eu me lembro quando eu era criança, aquela letra caprichadinha. Quando vai chegando no final do ano, é o puro do garrancho, porque nós estamos cansados. Agora, o interessante é como mantermos a mesma motivação do começo ao final, embora as circunstâncias da vida. É óbvio que Caleb naturalmente tinha envelhecido, é óbvio que ele tinha passado problemas ao longo desses 45 anos, mas só que os olhos dele continuavam fixos no Deus da promessa. E a palavra de Deus diz assim, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, como águia voarão, correrão e não se cansarão, não se fatigarão. O segredo é onde está a nossa esperança, onde está fixos os nossos olhos.
ele declara, né? Ele diz, eu ainda tenho forças para guerrear. Eu tenho forças para conquistar. A região que o Senhor me deu é uma região montanhosa, fortificada. Tem enaquins na terra que são os inimigos. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Aos 40 anos, Caleb dizia assim, se o Senhor estiver conosco, nós devoraremos eles como pão. Aos 85 anos, esse homem reafirma, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. O segredo de permanecer nessa vitalidade, sem desanimar, sem morrer no meio do caminho, é onde estão os nossos olhos, aonde está posta a nossa esperança. Caleb nunca olhou para a sua forma física, ele olhou para o Senhor, ele sabia que a diferença era estar com o Senhor e estar no Senhor, que o Deus da promessa não muda. Muitas vezes, nós desistimos de promessa porque achamos que aquele lugar é difícil. Quantos pais a gente conversa e diz assim, você não sabe quem é meu filho. Você não sabe o que é a minha casa. O seu filho é promessa de Deus para a tua vida, amado. Pode ter gigantes, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus no Salmo 112, do 1 ao 6 diz, a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Você está olhando os problemas, olhe para o teu filho e veja ele como promessa de Deus. A geração do justo será abençoada. Então não desanime, há uma promessa de Deus, tome posse da promessa de Deus, fixe seus olhos naquele que prometeu, e toda vez que você orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu neto, porque a descendência, se o Senhor estiver contigo, é certo que você vai expulsar esses inimigos da terra, é certo que o Senhor te dará essa terra. Tome posse dessa promessa e declare, a minha geração será abençoada, a minha geração será poderosa na terra. Eu tenho uma promessa, não é porque eu tenho habilidades, não é porque eu tenho técnicas para lidar com isso, é porque há um Deus vivo da promessa, e que Ele me disse isso, e eu vou viver por essa promessa. Não desista. A minha casa é um problema, a sua casa não é um problema, amado, a sua casa é uma bênção. Não desista dos seus relacionamentos familiares. Tem gente que reclama tanto da casa, da onde está. Mas a palavra diz assim, em Provérbios 3, verso 3. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas na habitação do justo será abençoada. A tua casa será abençoada pela tua vida, se tão somente o Senhor se agradar de ti. Se tão somente o Senhor estiver contigo, a bênção do Senhor estará sobre a sua casa. O meu trabalho. Quantas vezes nós pedimos a Deus uma porta de trabalho? É que nós gostamos de facilidade, gente. Nós gostamos de tudo. Mas eu quero dizer que a terra que Caleb está reivindicando aqui é uma região montanhosa. É uma região fortificada. Ele ia entrar e ele ainda tinha que expulsar os inimigos que estavam lá. Mas o Senhor disse que vai me dar. O Deus da promessa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus te colocou nesse local, pode ter gigantes, mas é a promessa de Deus para a tua vida. Então, comece a se fixar nas bênçãos de Deus e diz, Senhor, toda a fortaleza que vai cair por terra em nome de Jesus, porque essa é a promessa tua na minha vida. Todo inimigo contra a minha vida será derrotado, porque eu estou pondo os pés aqui, eu tomo posse da tua promessa. Deus te abre uma porta de emprego e você começa. E, de repente, em vez de fixar-se na bênção, você começa a se fixar nos problemas. Isso não pode ser bênção de Deus, porque são tantos problemas. Terra da promessa também tem problema, amado. Terra da promessa tem fortalezas a serem derribadas, tem inimigos a serem expulsos. Mas a palavra de Deus diz assim, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e te irás bem. Você vai bem neste lugar. Você vai ser feliz. A tua moeda vai prosperar, o fruto do teu trabalho vai prosperar, você e a tua casa vai comer desse trabalho, porque é uma promessa de Deus.
Mas o nosso problema é que nós estamos deixando de ser teocentrista, nós estamos deixando de colocar Deus no centro da nossa vida, e nós estamos olhando para nós, para a nossa referência, nos tornamos totalmente antropocentristas, estamos firmados na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade financeira, na nossa força física, e além de tudo somos egocentristas, estamos pensando em nós, e nós não estamos nos fixando em Deus. Quando os nossos olhos estiverem fixos em Deus, nós vamos começar a deixar de assistir o que está visível aos nossos olhos, e nós vamos começar a ver o que Deus tem para nós. Algo que nós esquecemos, que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois ser liberada no mundo material. E nós ficamos desgastados porque nós estamos lutando com as coisas que estão aqui, e na nossa força e na nossa estratégia. Mas nós temos que olhar para o Senhor. A palavra de Deus, no Salmo 123, versículo 2, nos diz assim: como os olhos dos servos estão nas mãos dos seus senhores, e os olhos da criada na mão da sua senhora, os nossos olhos estão postos no Senhor, Deus, até que Ele expresse a sua misericórdia para conosco. O favor de Deus para conosco. Os nossos olhos têm que estar colocados no Senhor, até que esse Senhor e dono da nossa vida expresse misericórdia para conosco, favor em questão da nossa causa. Como eu já disse aqui, o salmista declarava: o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Dele vem a minha esperança. Eu coloco os meus olhos em ti, Senhor, eu te contemplo, porque de ti vem a minha esperança. Essa é a declaração do salmista. E essa tem que ser também a nossa declaração. Que o Senhor nos dê força para não desanimarmos, como diz aqui, Paulo nos diz, por isso não desanimamos. Exteriormente, nós podemos estar até cansados, é fato. Muitas vezes, amados, eu me encontro assim. Eu acredito que você também. Desgastados. Mas dentro de nós algo tem que estar sendo renovado. A nossa esperança, a nossa fé tem que estar posta no Senhor. Essa semana em particular, foi uma semana que eu senti isso na pele. Falei, Senhor, eu estou tão cansada. Nós cansamos, sim. Mas eu espero em ti. E quando a gente se lembra dessa palavra, a gente se lembra que o Senhor nos renova, como essa promessa. Renovarão as suas forças. Se você está sem força, espera no Senhor. Ele vai renovar as tuas forças. Você vai voar como águia acima das tempestades, acima das situações. Os seus olhos não vão ficar mais fixos no momento em que estamos vivendo. Você vai começar a ir além. Vai começar a ir além. É fato que quando Caleb chega ali aos 85 anos e ele declara esse vigor todo, é fruto de eu passei em fidelidade com Deus. O Deus da minha juventude é o Deus da minha velhice. O Deus da minha meninice é o Deus da minha maturidade e será o Deus da minha velhice. Eu sei que Ele me fará possuir, porque Ele está comigo. A nossa confiança está no Senhor. Não importa o tempo que passe da promessa, não desista. Sabe por quê? Os seus olhos não estão só na promessa, porque a promessa em si também tem problemas ali embutidos. Os seus olhos estão no Deus da promessa, porque essa promessa a ser conquistada, ela também tem que ser trabalhada. E é o Senhor que vai te dar capacidade para isso. Os teus filhos são promessas de Deus. E talvez tenham problemas, mas eles são promessas de Deus. Essa terra é tua. E você vai trabalhar em nome de Jesus. E você vai viver do fruto dessa terra, haverá paz. Esse trabalho é uma promessa de Deus para a tua vida, mas ele tem problemas. Mas Deus vai te capacitar a derrubar as muralhas aí que estão edificadas, os inimigos que se levantam continuamente contra você. Você vai viver dos frutos, você vai bem, você vai ser próspero, você vai ser feliz, porque é uma promessa de Deus sobre isso.
Então, amados, a gente tem que entender isso. Não é nas promessas que os nossos olhos estão fixos, mas sim no Deus da promessa. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Enquanto estivermos com o Senhor, tudo nos será possível, porque as nossas conquistas não estão baseadas na nossa força, as nossas conquistas estão baseadas na força do nosso Deus, que peleja as nossas guerras. Pai, eu te adoro por essa palavra. Senhor, tu animaste o meu coração essa semana com essa palavra. Senhor, e eu quero compartilhar com os meus irmãos, que cada um seja animado. Talvez, Senhor, há quem me ouça neste momento e que esteja tão desgastado de tudo, Senhor, dessa pandemia, da situação econômica, da situação mundial. Às vezes, Senhor, há uma luta interna dentro das casas, problemas familiares, problemas com filhos. Senhor, são tantos os problemas, mesmo às vezes uma enfermidade que nos atormenta, mas Deus, os nossos olhos estão fixos em Ti. Senhor, se no meio da travessia dessa passarela, nós temos que chegar do outro lado. O nosso alvo é Cristo. E se o vento soprar forte, e se essa passarela de vidro chacoalhar, se a nossa vida chacoalhar, nós vamos nos dobrar sim, porque o impacto da ventania sobre nós será menor. Mas nós vamos nos dobrar para clamar pelo teu socorro, mas nunca tirando os olhos de ti, porque nós sabemos, Senhor, que tu és poderoso para vencer as nossas batalhas. Senhor, que tu vai além das nossas limitações e que tudo, Senhor, que tens reservado para nós irá se cumprir e nós viveremos o melhor dessa terra. Que o teu povo seja animado. Senhor, que nós declaremos o que a tua palavra diz, desgastados sim, mas não desanimados. Não desanimados. Tudo o que estamos passando são leve, momentânea tribulação. Os nossos olhos estão fixos onde o que ninguém vê, só aqueles que estão conectados contigo. Que assim, Senhor, esteja fixos os nossos olhos, o olhar do teu povo, e que sejam fortalecidos por viver, Senhor, das tuas promessas. Eu bendigo, Senhor, o teu nome e te agradeço porque a tua palavra nos anima e nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu encerro aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Que você seja fortalecido e que seus olhos se voltem somente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Amém?